Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu trouxe aqui no meu cantinho, meu podcast, Pode Me Contar, uma pessoa assim super especial, que eu tenho um carinho muito grande, um super profissional da área de nutrição. Ele vai se apresentar e vai contar pra gente um pouquinho da história dele, não é, Elton? Olá, pessoal. Flávia, obrigado pelo convite. E deixa eu me apresentar. Eu sou Elton Finocchio, nutricionista, especialista em nutrição funcional, esportiva e performance humana, com diversos cursos na área de emagrecimento, longevidade. E vamos bater um papo aqui hoje sobre esses temas, né, tão atuais aí, emagrecimento, Isso. doce, enfim. Os temas que o povo, né, fica perdido atrás de dietas milagrosas, né? Vamos falar um pouquinho de verdade, né? De informação de qualidade, com fundamentação científica, Isso é super importante, né? Sem fake news, para as pessoas saberem o que está de mais atual, né? É, né? Aquela história do ovo, né? O ovo Sim. pode ou não pode? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então a gente vai começar falando sobre o açúcar, né? O açúcar, por que o açúcar é vilão, gente? Por que ele tem que ser vilão, né? Vamos perguntar para ele como é que surgiu esse nome, né? Esse título de vilão para o açúcar, né? O que ele pode causar de tão ruim, né? Quais são as nocividades? Por que ele é tão nocivo para o nosso corpo? Tá, vamos lá. Vamos desmistificar um pouquinho essa questão do açúcar. Primeiro, o açúcar ele é uma coisa que sempre vai estar presente em nossas vidas, né? A questão é muito maior do que a questão do açúcar, é o paladar pelo doce, que é uma coisa que é diferente. Porque, e aí se diferencia uma coisa, vontade e desejo. E aí entra uma outra questão. Qual é a exposição que as pessoas têm hoje? A grande oferta que tem hoje relacionada ao açúcar. O tempo todo as pessoas, maioria, às vezes quer viver de recompensa. Eu tive um dia estressante, meu dia está cansativo, ou eu quero comemorar, então vou beliscar aqui uma sobremesa. Só que aí entra uma questão. Às vezes aquela quantidade que você consumia, hoje já não é mais suficiente. E aí você vai aumentando a sua capacidade pelo paladar doce. Você vai querendo mais. Você é modulando? Nós vamos chegar lá. É uma questão de modulação, sim. Toda pessoa, vamos dizer assim, ela não acordou do dia para a noite, da noite para o dia, e falou assim, não, hoje eu vou comer uma barra de chocolate. Ela viveu períodos, às vezes, de recompensa. E aí ela fala assim, não, hoje eu vou comer 2 quadradinhos. Aí, daqui um outro dia, aqueles 2 quadradinhos já não são suficientes. E aí ela quer mais, quer mais. E aí existe uma questão que é o seguinte, ela fala assim, vou consumir aqui, só que na hora que ela cai por si, porque ela já está viciada, a serotonina dela está lá em cima, a dopamina está lá em cima, e a dopamina é muito mais a antecipação do prazer. Nós temos 2 tipos de dopamina, mas não vou entrar em detalhe sobre eles, mas é a antecipação do prazer. E aí na hora que ela consome aquele excesso, ela fala assim, poxa, na hora que acabou, eu não precisava ter consumido essa quantidade. E aí ela cai por si. Só que no dia seguinte ela faz a repetição da mesma coisa. E aí ela vai, daqui a pouco, fazendo as alterações bioquímicas, né? E isso na hora que a gente pede aí, que a gente vê lá uma glicose alterada, uma insulina alterada, uma hemoglobina glicada aumentada. A alteração não seria só a nível orgânico, seria também a nível cerebral? E aí nós vamos chegar lá. E aí entra a questão dela falar assim, nossa, estou com a memória ruim. E aí quando ela olha a hemoglobina glicada dela, está lá em 6,5, ela já está pré-diabética. Já está quase que diabética, na verdade. E aí ela tem queixa de memória, tem queixa de uma insatisfação, até mesmo quadro de depressão, porque a depressão é um quadro neuronal inflamatório. E aí começa a aparecer alguns problemas aí. E aí aquele que era para ser um paladar para doce se tornou um vício. Sim. E aí ela precisa fazer o quê? Quais são os movimentos? Toda vez que a gente tem um vício, a gente deve fazer atitudes contrárias àquele vício para abandonar aquele vício. Então ela precisa fazer o quê? Ela precisa modular aquele paladar e ir sensibilizando ele aos poucos. Só que a maioria das pessoas querem parar de comer doce comendo doce.
E aí entra uma outra questão, a questão dos adoçantes artificiais. E aí o poder do adoçante, se a gente fosse colocar numa escala entre o açúcar e o adoçante, certos tipos de adoçante, o adoçante ele tem um poder de adoçar muito maior do que o açúcar. Tem uns que são tão doces, que até enjoa. Sim. E o pâncreas, ele já tem estudos mostrando que certos tipos de adoçante, o pâncreas consegue fazer com que absorva aquilo ali e produza insulina. Sério? Sim. E aí, às vezes a pessoa ela deixou de consumir o açúcar, mas ela está se entupindo de adoçante. Ué, o pessoal crente que está abafando. Pois é. Aí entra uma questão, às vezes, dos doces fit. Que aquele doce fit, ele não vai matar a vontade daquela pessoa comer o doce. Ela vai continuar com o desejo de comer o doce. Mas o poder de adoçante daquilo ali modulou, entre aspas, uma parte da vontade dela. Mas não matou a vontade total. E às vezes, vamos supor, uma pessoa quando ela aprende a calibrar esse paladar pelo doce, ela, vamos dizer assim, ela vai numa festa, aí tem lá os doces lá, aí às vezes com um brigadeiro, ela já mata a vontade. Não, peraí, esse daqui já matou minha vontade. E às vezes é muito, vamos dizer, é melhor ela comer aquele brigadeiro, matar a vontade dela de comer aquele brigadeiro, do que às vezes ela consumir um doce que é fit, mas está cheio de adoçantes artificiais. Nossa! Mas vem cá, isso tem... E calorias também que vão ter ali. Esse vício, que é um vício mesmo, né? Tem cura? Tem como reverter? Tem. É aquilo. Primeiro, atitudes contrárias. Segundo, é calibrar esse paladar. Como que você calibra esse paladar? Modulando ele. Por exemplo, hoje, como que as pessoas fazem em relação ao doce? Uma outra questão, né? Aliás, como que as pessoas fazem para emagrecerem? Dieta restritiva. Se você faz uma dieta que é muito restritiva, você vai aumentar a sua procura por recompensa. E qual é uma recompensa que é muito imediata e rápida? Doce. Lógico. Porque ele aumenta demais a glicose, vai aumentar a produção de serotonina, vai aumentar, entre aspas, o termômetro de satisfação, de felicidade. Porque eu mereço. Exato. Né? Então, primeiro é uma dieta que ela seja adequada para aquele objetivo seu, se é o emagrecimento, e que ela não seja muito restritiva e nem que você passe o dia com intervalos muito grandes sem se alimentar. Porque o que acontece também algumas pessoas? Elas pegam, fazem uma restrição, ficam ali, jejum intermitente. Isso aí. E aí, quando chega à noite, na hora que a serotonina está mais, vamos dizer, que precisa mais de serotonina para ela aumentar a produção de triptofano, para ela relaxar, né? Ela está com vontade e desejo de comer doce. Demais, a maioria das pessoas, à noite. E aí ela se perde ali numa barra de chocolate, Sim. num tipo de doce, e aí ela faz esse movimento novamente. Então esse é um ponto. Sim. Esse é um ponto, né? Para aprender a sensibilizar esse paladar pelo doce. Primeiro, não ficar em jejum muito grande, fracionar as refeições. Sim. Um outro ponto é avaliar a questão se não está desenvolvendo nenhum problema de hipotireoidismo. Hipotireoidismo é uma doença da tireoide que a gente vê com muita frequência no consultório. E aí, por exemplo, se essa pessoa ela estiver chegando final de tarde para a noite com desejo de comer doce, é bom avaliar com endócrino a questão da tireoide. Também é um outro ponto. Importante. Ou essa tireoide está desregulada, ou está se desenvolvendo um hipotireoidismo, às vezes até subclínico. Esse é um outro ponto. Um outro ponto é a questão da menopausa. As alterações hormonais. Chegou em mim. E aí também é bom avaliar aí com o gineco, com o endócrino, também se não está havendo uma questão de alteração hormonal. O outro ponto é a questão da TPM. Também um outro ponto. Com certeza. Então avaliar se está ocorrendo uma menorreia, que é aquela menstruação com episódios mais fortes, e se está havendo alguma deficiência de algum nutriente. Sim. Principalmente vitaminas de complexo B, em especial B6. Então são esses pontos que devem ser investigados. Trabalhou isso daí? Peraí, Elton, ainda continuo com vontade de doce. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um doce. Só que não vai ser um doce que você quer. Vai ser um doce que o seu paladar vai ter que começar a se acostumar com aquilo ali. E acostuma. E acostuma. Acostuma mesmo. E um outro detalhe também, Flávia, que é super interessante, é o seguinte.
acabou de almoçar, vai, escova os dentes. Não fica esperando, não. Porque a pasta, ela contém maltitol, Isso. especialista na área, Sim. melhor que eu, maltitol, xilitol, que vai cortar um pouco a vontade daquele doce. A fissura, A né? fissura. O outro ponto é alimentos que são, vamos dizer, mais adstringentes, como Sim. um café, um chá. Também ajuda a modular esse paladar pelo doce. Sim. Tá. Agora você falou uma coisa aí e surgiu uma questão que eu nem tinha pensado. Você falou nessa questão do doce e falou do jejum intermitente. Eu conheço muita gente que faz jejum intermitente por conta própria. E o outro convidado, que é o nosso querido, né, Daniel, o Dr. Daniel, que é endócrino e ortomolecular, ele falou sobre isso, sobre o jejum intermitente, sobre você ter um acompanhamento, você não fazer de qualquer jeito, porque não é todo mundo que tem o organismo preparado para suportar os períodos e tal. Uns aguentam mais horas do que outros e tal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. A pessoa pode fazer sozinha? Ela tem que ter sempre um acompanhamento? Como é que funciona isso? Porque eu conheço muita gente que faz assim, sabe? Ah, vou fazer. Bom, eu, particularmente, assim, eu tenho uma experiência boa com jejum intermitente. Eu já estudo jejum intermitente há mais de 5 anos, antes de virar esse boom aí que a gente vê. Tem que tomar cuidado com algumas informações que são passadas aí erroneamente. Jejum intermitente não foi feito para emagrecimento. Esse é o primeiro ponto. Chocada. Ele acontece o emagrecimento porque você diminui a janela de alimentação. E aí você provoca um déficit calórico. Ele foi feito para desinflamar? Ele foi feito, na verdade, assim, para você, não gosto nem de usar esse termo desinflamar. É para você fazer um equilíbrio metabolicamente. Só que ele tem indicação, primeiro ponto, é indicação. Peraí, você tem indicação? E aí a gente vai rastrear as indicações. Sim. Você tem algum quadro inflamatório de risco de doença cardiovascular? Ponto. Você tem... Vamos lá. Você tem alguma tendência a distúrbio alimentar? Você tem esse mecanismo de compensação? Vamos dizer, você fica ali o jejum de 16 horas, mas depois chega algum momento que você come demais e você quer recompensar aquilo ali? Você é um pré-adolescente ou adolescente que está em fase de crescimento? Também não tem indicação. Porque quando você coloca que é para emagrecimento, todo mundo quer uma chave para o emagrecimento. Todo mundo, milagre, né? Que a chave para abrir aquela porta, né, e adentrar ali no mundo para emagrecimento. Mas Sim. isso não vai acontecer. Sim. Então, assim, eu utilizo no meu consultório, primeiro a indicação. Peraí, você tem indicação? Qual é a indicação que você tem? E aí, através dessa indicação, desse rastreamento metabólico, eu vou avaliar. Peraí, vamos fazer então 5-2. 5 dias de 12 horas e 2 dias de 16. Só que esses de 12 horas e 16 a gente vai iniciar no modo noturno. Isso, sim. E aí na hora de você quebrar ele, vai ter os alimentos ali que são mais indicados, mais ricos em fitoquímicos, em flavonoides, carotenoides, para aproveitar essa janela. Eu já vi muita coisa boa. Quando você tem, você sabe disso, né? Sim. Quando você tem mais de 15 anos de prática clínica, você já viu muita coisa. Com você tem um tempo de certeza. cadeira bom Sim. para avaliar muita coisa. Sim. E aí você não pega aquela informação, peraí, deixa eu fazer isso daqui que vai dar certo. Não. Claro que Você não. vai estudar, você vai ser cauteloso. Você não quer que... Você vai priorizar ali a saúde do paciente. Sempre. Então é isso. O jejum intermitente é uma ferramenta que, quando bacana. bem utilizada, tem suas funções. Então, aí a gente falou aí, né, sobre os açúcares adoçantes e eu queria falar um pouquinho sobre eles, né? Assim, substância química, não nome comercial, mas substância química, para que as pessoas possam saber, assim. Você pode falar um pouco sobre eles, sobre essas substâncias? Bom, vamos lá. Aspartame realmente não é mais indicado? Aspartame, ciclamato... desculpa, gente, às vezes eu vou correr o risco aqui de esquecer de algum. Aspartame, ciclamato, acesulfame, esses tipos de adoçantes, sucralose, esse tipo de adoçante, eles aumentam a colônia de bactérias ruins no intestino. Tudo que eu gostava antigamente. E aí eles
aumenta esse colônia de bactérias ruins no intestino, provocando o que a gente chama de desbiose intestinal. E esse aumento de colônia de bactérias ruins, provocando essa desbiose intestinal, vai gerar um fragmento chamado lipopolissacarídeos, que são os fragmentos das bactérias ruins. E aí eles vão aumentar a produção de sinalizações inflamatórias no corpo. Pois bem, agora, adoçantes como estévia, tomatina, monkey fruit, que não é muito comum aqui no Brasil, são tipos de adoçantes que eles não têm malefícios, assim, e como tem esses... Xilitol. Xilitol, boa pergunta. O xilitol, às vezes, ele pode dar alguma distensãozinha abdominal, gases. Já percebi isso. Porque ele entra numa outra área chamada food diet, food meds. Depois, em qualquer momento, a gente fala sobre isso. Então tá. Então, mas eles não, esses últimos que você falou não são nocivos? Não. Esses estão liberados. Então repete aí pra gente quais? Vamos lá. Estévia, tomatina, monkey fruit. Tá. E o xilitol também entra nessa lista? Xilitol entra nessa lista, mas com algumas individualidades aí. Algumas pessoas. E eritritol também é interessante. Eritritol também, tá. Então, assim, o que você faria, então, para uma menina, que é uma mulher, né? Não só uma menina, uma mulher que na TPM fica enlouquecida para comer doce. Você tem alguma dica para ajudar, que não seja só, eu tenho que ir no consultório? O que você pode dizer aqui, assim, publicamente, que vai ser geral para todas, né, para ajudar? Eu vou falar uma coisa que talvez vai surpreender vocês, que é atividade física. Atividade física de alta intensidade, ela vai aumentar a produção de catecolaminas, noradrenalina e adrenalina. E isso vai diminuir o estado de recompensa. E aí ela vai melhorar não só a vontade dela, a questão do doce, mas vai diminuir também os sintomas de TPM. Então esse é um ponto. O outro ponto é a questão da quantidade. Muitas mulheres no período ali próximo da TPM mesmo, né? Sim. Acabam consumindo demais o doce e o açúcar. Sim. E aí quando vem aquela TPM, ela vem forte. Vem muito pior. Então é exatamente isso. Tentar equilibrar isso daí. Modular esse paladar. E aí a gente pode pensar em se acostumar, por exemplo, com um tipo de chocolate que ele é mais amargo. Que aí você vai aproveitar as epigalocatequinas do cacau, que aumenta a perfusão sanguínea, melhora a vasodilatação, vai ter vários benefícios antioxidantes e por aí vai. Então assim, modular esse paladar mais para uma coisa mais amarga. E outra coisa, detalhe, desculpa. Vai. Vamos dizer, pega um quadradinho desse chocolate, que é 70% a 85%, coloca ele na boca e fica com ele. Não mastiga. Porque quando você mastigar, a sua vontade não vai passar, ela vai continuar. Agora, a partir do momento que você fica com ele lá na boca... Como uma bala. Né, a vontade vai passar. Porque é uma questão de tempo. Mas essa é uma dica boa. Então aí você vai se acostumando. Sim. E aí você vai modulando esse paladar. Ok, então são algumas estratégias, né? O exercício, o cacau. Então, o que você acha, assim, das frutas, então, em relação ao açúcar? Tem alguma fruta que seja interessante para comer nesse período de TPM? Né? Assim, porque a fruta também tem açúcar. E o que seria? Mas as frutas, aí está uma questão. O açúcar das frutas é diferente do açúcar de um suco de laranja. Que isso fica bem claro. Ambas são frutose. Só que ali é uma fruta que, entre aspas, vamos dizer, o suco de frutose, o suco de laranja, ele vai ter os antioxidantes ali ainda, mesmo depois de espremido, ele ainda vai manter um pouquinho os antioxidantes. E já a fruta, né, lá, por exemplo, vamos dizer, uma manga, por exemplo, né, ela vai ter lá os carotenoides dela, vai ter os antioxidantes, vai ter fibra. A questão é que ela tem uma índice glicêmico, né, de absorção mais imediato. Mas aí é uma questão de escolha. Né? Quem tem o índice glicêmico mais imediato? Quem? Algumas frutas, melancia, manga, melão. Banana. Banana dependendo do grau de maturidade dela. Tem isso? Depende. Só para dificultar a nossa vida. Mas assim, é uma questão mesmo. Por exemplo, você vai consumir uma banana, você está pensando
no índice glicêmico dela. Se você quiser baixar, por exemplo, o índice glicêmico dela, a carga glicêmica ali, né, da refeição, usa uma farelo de aveia, uma aveia. Já vai diminuir o impacto dela aí. Entendi. Entendeu? Tá. Então, também é uma estratégia. Sim. Você comer uma fruta. Então, me diz uma coisa, a gente vai dar uma mudadinha aqui. A gente sabe que algumas pessoas, elas têm inflamações como fibromialgia, é uma doença inflamatória, né? Uhum. E artrite, reumatoide, que é uma doença autoimune, né? Também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de alguns alimentos que podem piorar, né, esse processo doloroso dessas doenças. Se tem alguma relação, esse processo inflamatório que ocorre nessas doenças autoimunes, o que você pode dizer para a gente aqui? Eu sei que isso é muito individualizado, né? Que isso é muito do indivíduo ir ao consultório, fazer a sua consulta, saber seus hábitos, seu organismo, suas heranças genéticas, eu sei disso. Mas o que você pode dizer de uma forma geral que piore, né, nesse caso, para essas pessoas, que eu tenho muitos pacientes no consultório, né, que sofrem de fibromialgia e outros tipos de doenças desse tipo, de dores crônicas, e alguns alimentos, eu sei que alguns alimentos interferem nisso. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Sim. O hábito alimentar, ele vai ter uma relação com tanto a piora quanto a remissão dessas doenças, né? Aí a gente pode pensar em alguns alimentos que são mais inflamatórios. Gorduras saturadas, gorduras ruins, aí, hidrogenadas, enfim. Certo tipo de gordura vai piorar esse quadro, porque vai aumentar a sinalização também inflamatória. Então qualquer tipo de fast food, pizza, sim, sorvete, batata frita, hambúrguer, sim, essas comidas assim, sim, né? Primeiro o junk food aí. Isso, né? Tá. Separou aí. Uma outra coisa é o tamanho da exposição ao glúten. Importante. Tá. O glúten, ele pode haver uma piora aí no quadro inflamatório de resposta dessas doenças, que são doenças que são autoimunes. Uhum. E aí quando chega essa macromolécula do glúten lá, macromolécula não, chega o glúten lá, né? Dependendo da exposição que a pessoa tem, ela vai provocar o organismo vai tentar reconhecer aquela substância, aquela molécula do glúten ali. Uhum. E aí ele começa a gerar sinalizações ali, fica uma guerra entre sinalizações anti-inflamatórias e sinalizações inflamatórias. E aí começa a se desenvolver as doenças autoimunes. E aí piora esse tipo de quadro. Então o melhor, às vezes, né, como você comentou aí, é consultar um nutricionista funcional para ele avaliar todo o quadro aí, a lógica dessa doença. Aí a gente pode pensar numa dieta talvez isenta de glúten, mas não adianta também excluir o glúten e continuar consumindo alimentos que têm um índice glicêmico também alto. Sim. Mesmo que a maioria tem alimentos aí que, não, tirou o glúten, eu tirei o glúten, mas aí você vai ver a pessoa, ela está consumindo lá, às vezes um biscoito, alguma coisa, uma bolacha, alguma coisa, sem glúten, né? Às vezes até substitui, por exemplo, a tapioca. Sim. Que tem um índice glicêmico também que é parecido com o pão, até maior. Uhum. Então, um mito, né? Mas assim, é uma questão, essa questão da tapioca com o pão é uma guerra, né? Uhum. Mas isso vai depender também do que vai acompanhado junto com essa tapioca. Por exemplo, quando você coloca ali, agora eu já estou entrando aqui em outra parte. Isso. Tá? Desculpa aí, eu já volto aqui. Quando você coloca nessa tapioca, você coloca lá ovos mexidos, um frango, você vai reduzir a carga glicêmica dessa refeição. Você botou uma proteína. Você botou uma proteína. Então, a absorção dela vai ser mais lenta. Uhum. Não vai ser tão imediata. Agora, quando você pega essa tapioca e aí você coloca lá... Nutella? Nutella, um queijo com mel. Sim. Aí você está com a carga glicêmica dela alta. Até a banana? Até a banana. É importante. Mas aí existe uma questão, Flávia, que é super interessante. Não existe alimento proibido. Eu sei. Existe alimento que... Indicado para você ou não. Para você ou não. Eu sei, é isso que as pessoas precisam entender, né? Uhum. Mas então a banana engorda? Não, depende que horário, para quem, quantidade, tudo isso, né? Agora, voltando a essa questão das doenças autoimunes, artrite reumatoide, fibromialgia, além dessa questão da alimentação, a gente também deve pensar em alguns suplementos.
E aí a suplementação também é individual, que ela vem para contribuir aí com esses bons hábitos alimentares. Ah, isso é ótimo, sim. Né? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, o que você falaria? Por quê? Antioxidantes. Ótimo. Para diminuir o estresse oxidativo e o estresse lá inflamatório. Sim. Derribose, que ajuda muito nos quadros de fibromialgia. Sim. As pessoas, elas... Já tive paciente falar assim, eu comecei a usar a derribose e vi uma melhora nas minhas dores. Que bom, na minha recuperação. gente. Sim. Já tive pacientes também que falavam, não posso, isso é assim, sem antes eu perguntar. Sim. Eu não posso comer glúten. Aqui, eu comi o glúten, olha aqui como é que tá a minha aliança hoje. Tá apertada, tá inchada. Nossa. Então, assim, é uma questão de individualidade mesmo, de cada um. Sim, tá. E é verdade mesmo que a molécula de glúten, ela mudou? Vamos lá. Ou foi a gente que mudou? A população mundial, ela aumentou. A população também brasileira também aumentou. Sim. Então, por exemplo, antigamente, né, não se tinha uma demanda de tantos alimentos que usavam farinha de trigo. Né? Então, aumentou essa produção, essa escala, e aí eles tiveram que mexer no tipo de farinha de trigo. Né? E aí foi uma questão, aí dá para entrar aqui, mas aí uma mudança de genética ali do tipo, né, para aguentar essa grande escala de produção, mas mudou sim. Então isso é verdade, né? E outra coisa por exemplo, uma outra questão que envolve o que é o seguinte, antigamente, não sei se talvez você tenha familiares assim, eu lembro da minha avó que ela ia fazer a quitanda, né, que são lá o pão, e ela deixava aquela massa descansando. E ali, entre aspas, aquela farinha de trigo, ela ia ali se fermentando e se diminuindo sozinha. Sim. E a digestibilidade era diferente. É o pão artesanal? Pão artesanal. Agora, eu não sei como é que é fabricado esses pães de hoje. Então, assim, que hoje tem meio que uma moda disso, né? Existe muitas padarias artesanais hoje. Mas que fique bem claro, a questão, na minha opinião, né, que a gente tem que separar aí, celíaco, intolerante e alérgico. Entendeu? Celíaco é aquele que realmente não pode ter exposição. Isso você descobre através de exame? É mais difícil. Se eu não me engano... É sintomatológico? Um pouco é sintomatológico. Eu acho que até mesmo o celíaco, acho que hoje é biópsia, se eu não me engano ainda. Né? Eles fazem uma biópsia para ver se... Mas assim, vamos lá, a pessoa ela consome, né? E tem um quadro de diarreia muito forte, entre aspas ali, ela é celíaca. Sim. Agora, a pessoa, vou citar alguns exemplos aqui. A pessoa com intolerância. Ela consome, ela tem uma distensão abdominal, tem uma formação de gases, tem, às vezes, uma gastrite. Hoje tem muita gente assim, que come glúten, fica inchada, fica... Falando por mim, eu sou uma pessoa que não posso me expor muito ao glúten, porque eu percebo que a minha digestão fica ruim. Eu também. Eu sinto uma distensão abdominal, sinto azia e aumenta muito a minha irritabilidade. Olha só. Então, tem muita gente nervosinha por aí que deve ser excesso de glúten. Fico mais irritado. Quem sabe, né? Esse pessoal nervoso aí. Eu ando e falei, gente, o pessoal tá tão irritado no meio da rua. É todo mundo comendo muito glúten, então é isso. Descobrimos. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão da acne, né? Que é para os adolescentes e a mulher adulta também, né? Existe muito essa questão, né? Que é só adolescente. Não, a mulher adulta também tem a acne. O que seria, assim, de alimentação? Né? O que você tem para falar sobre isso? Para a mulher que também está entrando na menopausa, que muitas vezes vai no meu consultório e, poxa, logo agora, cara, eu tô cheio de acne, como é que pode? E eu falo, como é que você está se alimentando? Você tem um nutricionista? Você tem um endócrino? Você sabe como é que é a sua vida? Seu organismo funciona? Tem um exame de sangue? E a pessoa às vezes, não, eu como de tudo, eu não tenho problema nenhum. A pessoa geralmente fala assim, né? Tem problema nenhum na vida, nunca tive nada, sou ótima, tenho uma saúde de ferro. E aí, o que você fala sobre isso, sobre a acne e a alimentação? A acne é um estímulo excessivo da glândula sebácea, né? E essa glândula sebácea tem pessoas que têm maior tendência a ter uma pele mais oleosa, né?
E aí umas pessoas que, por exemplo, voltando àquela questão dos alimentos mais junk food aí, vai aumentar o quadro ali de uma pele ficando mais oleosa e o excesso também de açúcar. E aí ela vai se manifestar ali com esse estímulo excessivo da glândula sebácea, a acne. Açúcar, eu diria que açúcar, leite. Leite é clássico, né? Isso tudo, Flávia, devido ao excesso de produção de glicose e excesso de insulina. Entendi. Voltamos para a insulina. E aí vai piorar esses quadros de acne. Que é um processo inflamatório. Que é um processo inflamatório, né? Na glândula sebácea. E alimento? Alimento, que eu digo assim, comida mesmo. Do dia a dia, aquele PF. O que tem no PF que pode batata piorar? Frita. Isso que eu quero. Farofa. A farofa que vai ter ali... Tô falando de prato de brasileiro, do dia a dia. Talvez eu diria mais que a carne vermelha. Esse excesso de carne vermelha. Então não é porque isso é proteína que... Gordura saturada. Tá. E batata comum, batata cozida? Não. Aí está uma questão bem interessante, né, que você tocou. A gente estava falando sobre índice glicêmico. Por incrível que pareça, a batata inglesa cozida, ela tem um índice glicêmico mais baixo do que a batata doce e o arroz. Mentira. Sério? A batata inglesa cozida. Agora eu não estou falando ela passando por um processo de fritura ou de air fry. Porque ela foi criminalizada, né, coitada. Ela tá lá com aquela roupinha lá, com as algemas. Agora, o que tem que tomar muito cuidado, né, é a questão dos agrotóxicos nas batatas, que tem uma quantidade bem alta. Mas então tem que tirar a casca. Se você tira a casca, você está tirando fibra. Meu Deus. Mas aí como é que a gente faz? Porque muitos restaurantes, né, eles vendem essa batata com a casca. E é gostoso, né? Existem ferramentas aí que você pode usar para tirar um pouco, reduzir um pouco a quantidade de agrotóxicos. Tipo? Sal de cozinha. É mesmo? Uma colher, se eu não me engano, uma colher de sopa para uma colher de 10 gramas para 1 litro de água. Aí deixa em imersão lá por mais ou menos uns 30 minutos. Gente. Tá? Vinagre também. Sempre se não me engano, também a mesma quantidade. Então o sal é mais fácil. Muito bacana isso, eu não sabia. Você consegue reduzir bastante a quantidade de agrotóxicos. Viu? Uma dica muito importante. E as pessoas assim... Mas isso serve para tudo ou só para batata? Não. Tipo assim, o morango. Serve para qualquer tipo de alimento. O morango? Sim. Mas aí depois você botou ele, não fica salgado, não? Não, aí você vai lavar ele de novo, vai tirar a água. Foi bem lembrado. Vai ficar tudo salgado, beça, um bacalhau. Sim. Tá, então bacalhau do morango. Então tá. E vamos falar então agora, saindo da batata, para os alimentos termogênicos. Tá. O que são alimentos termogênicos? O que é esse termo? O que significa? Para quem que é indicado? Tá, vamos lá. Primeiro, a gente tem um macronutriente na nossa refeição que ele aumenta o gasto de energia para a digestão dele, que é, no caso, a proteína. O corpo, se a gente fosse colocar numa escala, né, proteína, gordura e carboidrato, qual é que o corpo gasta mais energia para metabolizar ele? Seria as proteínas. Então esse é um ponto. E aí, nós temos alguns alimentos que eles aumentam o que a gente chama de UCPs, que são as usinas desacopladores de energia. Então o corpo, quando chega esse tipo de alimento, ele estimula, né, ao corpo a produzir mais calor ali, né? E aí são alimentos que a gente chama de termogênicos. Então né? é por isso. E aí esses alimentos também, eles têm um poder de pegar os tipos de gorduras também, alguns gorduras marrons, gorduras brancas, desculpa, e transformar elas em gorduras marrons. Então a gente pode colocar nessa... Agora a gente vai ter que explicar o que é gordura marrom e branca. Tá. Daqui a pouco a gente fala sobre eles aí. A gente vai ter que falar delas. Gordura branca é um tipo de gordura que é inflamatória, né, que é o ruim. E gordura marrom é um tipo de gordura onde ela tem um pouco mais de mitocôndria. Por exemplo, se a gente pega um bebê, né, ele nasce com tecido adiposo muito marrom, que é o tecido adiposo que produz calor. E aí ele está rico em mitocôndrias. Então, esse é o tipo de gordura que a gente chama de gordura marrom. De acordo com o que a gente vai envelhecendo, né,
a gente vai mudando, reduzindo os estoques de gordura marrom, bege, que a gente chama, né, marrom, aliás, desculpa, e aí vai aumentando o tecido adiposo branco, que é o inflamatório, que é o ruim, que é o causador de doenças. E aí quando a gente faz um processo, talvez, de emagrecimento, ou de atividade física, ou submeter a temperaturas abaixo de 19 graus, a gente gera um hormônio chamado erisina. E essa erisina é uma mioquina que ela vai lá naquele tecido adiposo branco, inflamatório, ruim, e transforma ele em tecido adiposo marrom. Olha. Onde ele vai ficar mais rico em mitocôndria. Sim. E aí você começa, metabolicamente, esse metabolismo ele ficar mais acelerado. Sim. E aí dentro dessas mitocôndrias, a temperatura pode chegar até 56 graus. Voltando à questão dos alimentos, a gente pode colocar aí canela, pimenta, café, chá verde. É lógico que, gente, existe cada uma individualidade. Tem pessoas que vão ter uma intolerância a algum desses alimentos, outras não. Eu ia perguntar isso. Pessoa que tem úlcera, gastrite, tá ferrada. Não pode comer. Tem que tomar cuidado, tem as indicações. Os termogênicos em geral, para essas pessoas, Sim. ele não... E termogênico também tem que tomar muito cuidado, né? Que existem pessoas que têm uma sensibilidade à cafeína. Sim. Né? Pessoas que, por exemplo, que têm uma alteração numa enzima que faz a metabolização de cafeína, a CYP1A2, elas têm que tomar muito cuidado com cafeína. Porque E como é que a pessoa sabe que ela tem intolerância ou essa sensibilidade? ou exame de perfil genético, para você comprovar aquilo ali, ou a pessoa, ela percebe, não, eu tenho dificuldade para dormir se eu tomo café, eu fico mais ansiosa, ou eu fico mais sonolenta às vezes, Sim. ou eu fico mais agitado, Sim. entendeu? É uma pessoa que ela tem uma Vai metabolização, ela tem uma metabolização lenta ali, Tá. entendeu? Isso. Isso. Então tá. E então tá indicado para que tipo de pessoas? Então as pessoas mais O quê? No emagrecimento? os termogênicos. Tá indicado para que tipo de qual é a finalidade então dele assim? Para dizer para o pessoal que é leigo mesmo. Qual é a finalidade dos A termogênicos? finalidade deles é ajudar no processo de tanto de emagrecimento quanto de mudança dessa composição corporal. Tá. Ok. E porque assim, tem muitas pessoas que usam os termogênicos por conta própria, que eu conheço, o povo fala, tá? Por isso que eu tô dedurando todo mundo aqui, não dizer nome não, tá, gente? Só tô dizendo o que vocês fazem. E aí juntam a ingestão dos termogênicos com massoterapias, processos, né, de emagrecimento por massagens, e aí eu junto um montão de coisa assim por conta própria e acham, e veem que não tem resultado. Muitas vezes, poxa, eu tô fazendo tudo, eu tô fazendo uma dieta, eu tô usando termogênico, eu faço massoterapia, eu faço isso, faço aquilo, não tô tendo resultado, exercício físico, poxa, disseram que 40 minutos eu faço e tal. Por que que a pessoa não está conseguindo? Porque não é individualizado. Por quê? Você pode explicar? Então, assim, o que pode dar errado nesse planejamento doido que a pessoa faz sozinha, né? Vamos lá. Às vezes a pessoa, ela acha que fazer dieta para ter resultado é somente durante a semana. Aí chega final de semana, ela abre o, vamos dizer, portal lá e consome tudo que tem vontade. Ah, então vou falar isso direto pro meu filho, né, Kaique? Vai. E aí, ela, quer dizer, ela estava num déficit calórico ali consumindo, quando chega final de semana ela aumenta esse consumo. Muito comum. Então ela, muito comum. E aí ela vai perder todo o processo, o esforço que ela fez durante a semana. Esse é um ponto. Sim. Um outro ponto, às vezes, esse déficit calórico não está sendo adequado. Está sendo por conta própria. Bom, esses são os pontos, né? Pode ser também, às vezes, o sedentarismo também vai contribuir. Sim. Vamos lá. Dieta é o que muda o corpo, que ajuda a emagrecer. Se a gente fosse colocar numa escala, o que é mais importante, né, para emagrecer, dieta ou atividade física, eu diria que dieta. Porque é ela que vai ter o déficit calórico ali, que vai fazer com que o corpo ele gaste mais e você consuma menos. E aí, provocando isso daí, vai te levar ao emagrecimento. Tá.
Então, assim, tem que avaliar de cada um aonde está o erro. Elton, vamos falar aqui uma coisa bem prática, né? Do povão mesmo, da galera que não tem condição, de repente, de pagar uma academia, que não tem condição, de repente, de fazer exercício físico, porque não tem horário. Eu vejo muita gente assim, né? Eu falo no consultório, tem que praticar exercício. Mas, doutora, eu acordo 5 horas da manhã, vou trabalhar, não sei o quê, saio não sei o quê, 10 horas da noite, tem que fazer isso, aquilo, outro. O que você poderia dizer para essa pessoa? Como que ela poderia... Você acha que 30 minutos de exercício físico realmente adianta? Ela fazer uma boa caminhada até o trabalho, subir escada, descer, isso realmente funciona para uma pessoa que não tem condição nem de tempo ou de dinheiro, seja lá qual for o motivo? Primeiro, ela ter uma rotina. E aí, dentro dessa rotina, ela se programar. Olha, esse horário aqui é o horário que eu vou fazer minha refeição, eu preciso consumir essa quantidade de água, eu preciso ter esse horário para dormir, essas horas de sono, e eu vou ter esse tempo aqui para fazer atividade física. E aí, quer dizer, ela construiu uma rotina e dessa rotina ela vai levar ela ao objetivo que ela quer. Esse é um grande segredo, né? Só que emagrecimento, eu brinco que é como se fosse estudar para concurso. Por quê? Você faz um esforço hoje para ter uma recompensa para daqui a alguns meses. E isso, no meio desse caminho, muitas pessoas desanimam. Sim. Porque acham que não estão tendo resultado. Então esse é o principal ponto. Sim. Então acreditar que o que você está fazendo, se estiver correto, ele vai te levar àquele resultado onde você espera. Isso é muito importante. Então esse é o ponto principal. Tá. Vamos falar de um outro vilão, né? Que é o arroz. O que você pode falar pra gente do arroz? Porque tem muita gente que substitui o arroz comum por arroz integral, dizendo assim, não, o integral é melhor, né? Não, esse não engorda. Aí você olha assim, você fala, caramba. Primeiro, essa questão do arroz aí, coitado, foi banalizado aí de uma forma que erroneamente também. A diferença do arroz integral com arroz branco, só tem uma diferença, que o arroz branco, aliás, o arroz integral, ele vai ter um pouquinho mais de vitaminas. Mas aí no processo de cozimento ele acaba perdendo um pouco essas vitaminas e ele acaba tendo um pouco mais de fibra. Então, assim, só esse ponto. No ponto do arroz branco, não é o vilão da história. Ah, que bom. Porque se a gente for pensar, gente, a vida inteira, desde que nós nascemos, nós temos arroz com feijão. Não, mas aí a comida japonesa é diferente. O arroz deles? O arroz deles é primeiro que é diferente em termos de fabricação e que eles adicionam substâncias, coisas lá, né, que se eu não me engano, para aumentar, para ele ficar mais doce. Entendeu? Aí parece outra mais questão, molinho também. E falando nessa questão de absorção, né, o arroz branco, quando você é um amido resistente, não é um carboidrato que é vamos dizer, de absorção muito rápida. Ele é um amido resistente. Quando você faz um processo de cozimento nele e deixa ele descansando lá na geladeira por 12 a 24 horas, esse amido resistente dele, ele aumenta. E aí a absorção dele vai ser mais lenta. É como se, a grosso modo, ele tivesse um gel que ele retardasse a absorção dele e aumentasse mais a saciedade. Então arroz fresquinho nunca mais. Não é que eu nunca mais, que aquele arroz soltinho lá, fresquinho, é muito bom, né? É bom a beça. É muito bom. Mas então, descansar ele é melhor? Descansar ele é melhor. Aí existe uma questão também. Se você, por exemplo, está num processo de emagrecimento, ou você quer segurar lá a quantidade de arroz, consuma algo que vai te dar mais saciedade antes. Tá. Então, por exemplo, consuma salada lá antes. Sim. Ou então pega esse arroz, coloca lá um brócolis nele, uma fibra, que vai também diminuir, melhorar essa absorção dele. Brócolis, não passas, né? Não passa. Porque o povo fala assim, não, outro dia arroz não sei quem foi que me falou isso, eu vou botar passas porque eu vou adoçar com passas, porque passas não engorda. Ah, meu Deus, eu falei, meu Deus, vou falar isso com o Elton, para ele falar das passas. Vamos falar rapidinho aqui, quais os alimentos que podem provocar um envelhecimento precoce? Provocar um envelhecimento precoce, que pode acelerar esse envelhecimento. Né? Tudo que a gente acelera o encurtamento dos telômeros, telômero é um relógio que nós temos biológico dentro do corpo, dentro do nosso DNA, que ele nasce com um filamento, e aí quando a gente
de acordo com o que a gente vai envelhecendo, esse filamento ele pode encurtar mais rápido. E aí, quanto mais menor ele tiver, mais a chance da gente desenvolver doenças e vir a desfalecer, a morrer, né? Bom, quando a gente faz atividade física, isso já é comprovado que as pessoas que fazem atividade física, elas estimulam as telomerases, que são as enzimas desses telômeros, então elas diminuem o encurtamento desses telômeros. E aí você falou sobre os alimentos que aceleram o encurtamento. Isso. Vamos lá, que aceleram o envelhecimento, que vão provocar o encurtamento desses telômeros. A gente pode falar novamente sobre a alimentação inflamatória. Isso aí. Então a gente volta aí ao... Agora eu vou acrescentar mais um, tá? Eu falei sobre o açúcar, né? Falei sobre as gorduras e tabaco e o álcool. Todos esses, eles vão provocar um aceleramento do encurtamento desses telômeros. E aí vai envelhecer mais rápido. Sim. Entendeu? Então esse é o Ok. E alimentos que possam ajudar pessoas com depressão, existe isso? Sim. Quando você tem uma alimentação mais ocidental, né? Uma alimentação que ela é mais rica em gorduras ruins, carboidratos simples, doces, excesso de sal, excesso de açúcar. Outro detalhe, a mudança da cronologia, daqui a pouco eu falo sobre isso. Você altera, né, esse ciclo, você altera sua modulação de preservação de você estar exposto a desenvolver um quadro de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Sim. Né? Então, esse é um ponto. Quando nós temos, né, um relógio biológico, né? Sim. E aí quando a gente fala da crononutrição, né, que existe ali os alimentos que são mais indicados em certos horários, isso é um tema para um outro momento. Se a gente desregula essa crononutrição, por exemplo, aquilo que não era para você consumir à noite, você vai e consome. Sim. Aquele horário que era para você estar dormindo, você está comendo lá na geladeira. Comendo e está acordado. Sim. Você está mexendo, né, nas funções dos órgãos. E aí você está provocando desequilíbrio e funcionamento. Sim. Então, por exemplo, aí começa o problema. Porque você está mexendo no funcionamento desses órgãos, e aí certos hormônios que eram para estar diminuídos naquele momento, eles estão hiperestimulados. Como, por exemplo, o cortisol. E aí vai ter uma chance maior de desenvolvimento de quadros de depressão, de ansiedade. Eu falo muito com os pacientes que é o seguinte, a ansiedade em excesso ela é ruim, mas a falta dela também é ruim. Sim. E aí, essa pessoa, ela vive uma crise de ansiedade diariamente. E aí, essa crise de ansiedade para virar uma depressão é muito rápido. Sim. Mas por quê? Porque ela mexeu na alimentação dela e mexeu na cronobiologia do organismo. Interessantíssimo isso. E aí ela vai desenvolver. Agora, existem estudos... Isso pode até ter uma relação, porque depois da pandemia as pessoas mudaram completamente os hábitos de vida. Elas passam noites acordadas na internet. E a gente viu um aumento muito grande de depressão. Sim. Flávia, eu atendi um caso o ano passado, né, quando ainda estava na pandemia aí, de um garoto de 18 anos e com quadro de depressão. E aí eu conversando com a mãe, com o filho, né, ali fazendo atendimento, e aí eu perguntei para ele, mas que horas que você dorme? Ele falou, doutor, eu durmo 5 horas da manhã. Mas eu acordo 9 horas para ir para assistir a aula. Eu falei, cara, pensei comigo, nossa, está tudo errado aqui. Nossa. E aí com um quadro de depressão. Você sabe que é uma quantidade enorme na sociedade que faz isso, ele, né? O que você ficava fazendo? Jogando. Eu sabia. Você ficava jogando. 90%. E aí, a excitabilidade daquilo ali, né? Você diminui a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e aumenta a produção de cortisol. A luz ali. E aí, como é que você vai dormir?
Como é que a pessoa dorme? Não, e como é que você vai relaxar, né? E aí... Entrar no sono rei. E aí eu fiquei assim, chocado com aquilo ali, né? Conversei com a mãe, conversei com o garoto. E aí, enfim. Mas tem até um estudo, uma vez que um abraço, Dr. Minuzzi, que ele contou que é o seguinte, tudo que aumenta a excitabilidade, eles fizeram um estudo no cinema, né? E pegaram ali, colocaram um filme de comédia para esse grupo assistir, e atrás eles colocaram lá uma mesa farta de doces, de sobremesa, de tudo. E pegaram um filme de violência, de mais agitação e tal, e colocaram essa mesma mesa. Aquele filme de violência fez as pessoas a irem lá atrás e a comerem os doces e as sobremesas e aquilo ali. E o filme de comédia, como era mais alegre, mais espontâneo, aquela coisa, as pessoas não comeram tanto. Que coisa. Então, essa questão, quando você mexe na parte emocional e no funcionamento dos órgãos, e mexe também na cronobiologia, né, você vai comprometer as suas escolhas. Totalmente. Né? E aí fica mais propenso a desenvolver certos tipos de doença. Isso está muito comum hoje em dia. Muito. A garotada toda fica jogando até de madrugada naquelas cadeiras, né? Muita coisa. E dorme 5 horas da manhã. E aí depois não sabe por que está com déficit de atenção, está com hiperatividade, está com nota ruim na escola. Sim. Você sabe que o meu filho mais novo, o caçula, ele teve depressão e ele tinha 17 anos na época. E ele ficava o dia inteiro assim. E era dificílimo, porque ele era muito quieto, muito inteligente. Então, assim, a gente... deixa ele, tá? Ele só tira nota boa, ele é muito inteligente, mas é o jeito dele, né? Ele é muito quieto. E, na verdade, a gente tinha ali um desequilíbrio enorme e a gente não tinha percebido como pais que isso estava acontecendo até que ele foi fazer o tratamento. E a psicóloga que foi tratar dele, um beijo para Sandra, que é uma pessoa maravilhosa, super competente, ela conseguiu tirar ele desse quadro fazendo uma rotina de vida que ele tinha perdido e que a gente, no trabalho, na correria e tal, como ele era mais novo, né, eu tenho 4, né, então o último, coitado, sempre sofre, né, e aí ele ficou nesse processo, e ele saiu dessa depressão e tudo, com alimentação correta, com dieta normal, assim, né, alimentar, mudando o horário da alimentação na realidade, que ele jantava 5 horas da manhã, quando ele acabava de jogar e que ele ia dormir, ele jantava. Olha que loucura. Então, assim, era uma loucura os horários dele, entendeu? Então, você isso... imagina, se nós adultos, né, que temos uma consciência, né, e noção de muita coisa, já precisamos ter rotina. Imagina uma criança. Exatamente. E o cortisol dele estava lá em cima. Pois é. Uma coisa assim, absurda. As taxas todas desreguladas. Até foi Daniel que viu e falou, o que é isso? E aí a gente teve que mexer em tudo para ele poder sair desse quadro. Então isso é muito importante, isso aí que você falou realmente. Vamos falar assim, já que a gente falou do envelhecimento, a gente acabou nem falando dessa questão do telômero. O que você falaria assim, que são os 3 piores, vamos botar assim, baldinho aqui, 3 piores e 3 melhores alimentos que a gente tem. Se a pessoa só tivesse condição de comprar aquilo, ela deveria escolher esses 3 alimentos básicos e esses 3 alimentos ela deveria evitar. Poxa. Te botei numa cilada. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar por deve-se evitar. Tabaco. Né? O cigarro ele tem mais de 600 substâncias carcinógenas. São substâncias que aumentam o risco de câncer. Sim. E não é só o tabaco de cigarro normal, não, de fumo, não. Mas o vapor também. E vapor, ele também tem nicotina. Só que a quantidade de nicotina que tem num vapor, numa tragada, é quase um maço de cigarro. Meu Deus. Então esse é um ponto. E aí você diminui a oxigenação das células, acelera o processo de envelhecimento, estresse oxidativo, aumenta em 30% a perda de massa muscular. Aliás, deixa eu corrigir. Diminui em 30% a síntese proteica. Não é a perda não, desculpa. Tá? Mas aí de qualquer forma, por tabela, você perde a massa muscular. Vai perder a massa muscular. E massa muscular está ligada a envelhecimento saudável. Se você tem menos massa muscular, você está mais suscetível a doenças ósseas,
tem menos proteção, né? E lembrando que o coração é um músculo também. Então, o tabaco aí envolve o vapor e o cigarro normal. Jogamos na lixeirinha. Álcool em excesso também acelera o envelhecimento. E socialmente? O que é socialmente? Então, porque todo mundo fala assim, né, quando a gente faz anamnese, você bebe álcool socialmente, mas tem gente que bebe socialmente um copo de vinho por dia aí. Tá, vamos falar então sobre essa questão do vinho. Daqui a pouco eu vou falar, na hora que eu for falar vamos de perfil, ter que falar do vinho, tá? de questões genéticas, aí a gente entra nessa parte do álcool. E gorduras ruins. Agora, em termos de alimento, eu diria que as berries, aí envolve açaí, temos que valorizar o açaí aí. Adoro. Né? Morango. Açaí com moderação, né? Vamos falar, né? Morango, são ricos em antioxidantes. O chá verde, para quem pode consumir o chá verde tem nível de evidência A em termos de prevenção de câncer de mama em mulher. As epigalocatequinas do chá verde, elas também ajudam nessa prevenção de câncer, de outros tipos de câncer, ajudam na questão da memória. O café também, quando com moderação, não ultrapassando aí talvez 3 xícaras para quem pode ao dia, aí também é um excelente alimento. Também, 3 xícaras, que né? ajuda também para o homem câncer de próstata e para a mulher câncer de mama. Que xícara? E ajuda a reduzir as doenças neurológicas. Desse tamanho Alzheimer aí? e Parkinson. Por aí. Por aí? Agora é bom lembrar, né, que o café de máquina, né, esse café, excesso desse café, vamos lá, umas 4 a 5 xícaras desse café. Primeiro que ele vai ter ali o alumínio, vai passar pelo alumínio. Né? O alumínio é um metal pesado que tem um risco maior de doenças neurológicas aí. Um outro ponto é que o café, esse café passado de máquina, ele não consegue segurar o cafestol. E excesso de cafestol vai mexer com o colesterol. Ai, meu e aí Deus. vai aumentar o colesterol. Pois é. Então assim, fiquem de olho, você que toma esse cafezinho de xícara que é super saboroso. Tem gente que toma muito cafezinho. De cápsula, né? Avalia aí o seu colesterol. Se você estiver abusando, dá uma olhada aí no seu colesterol. Fica de olho, reduz um pouco. Porque tem gente que toma café até para não comer. Não, vou tomar café que passa a minha fome. Tem umas maluquices dessas, sabe, né? Então, de alimentos, eu falaria sobre esses aí. Tá. E agora você não falou nada pra gente comer assim no PF, né? Não, eu falei arroz, feijão. Aí arroz, feijão pode. Arroz, feijão e... Arroz, feijão é mesmo uma combinação boa? É o casal perfeito. É mesmo? E a pessoa pode comer. Qual a quantidade média de uma pessoa? Difícil de dizer. Porque tem muita variação, né? Tem muita variação. Tá. Tem Vai ter que ser individualizado mesmo. Tem forma de preparo, variação. Tá. Tudo bem. E vamos falar então da guerra no ringue lá do MMA, da margarina e manteiga. Tá. Boa pergunta. Tá. Voltando à questão aí. Quem tem problema de colesterol, cuidado com a margarina. Tá. Agora, e aí para esse grupo existe uma margarina. Não estou defendendo aqui, pegando aqui vamos dizer, uma pote de margarina rica em fitoesteróis. Sim. E levantando aqui e falando, não, essa daqui que você tem que consumir. Não, se você tem esse desejo, essa vontade de consumir lá, e tem indicação, né, para consumir a margarina com fitoesteróis, aí tudo bem, substitui ali a manteiga por essa margarina que é rica em fitoesteróis, que vai, entre aspas, ali, matar sua vontade e também não vai interferir no colesterol. Mas, de antemão, para a maioria das pessoas, a manteiga é melhor. Manteiga. Então, já que a gente falou delas, né, vamos falar do requeijão e do creme cheese. Vou pegar você. Não, aí você está falando de alimentos que tudo vai depender, Flávia, da quantidade. E pode falar isso mesmo. Da individualidade de cada um. Pô, por exemplo, se eu atendo um paciente que ele corre lá, sei lá, 15 km por dia, né? E ele fala, você pode abrir mão de tudo que eu me alimento. Menos o creme cheese. Menos o requeijão. Mas aí, quanto que você consome de requeijão? Não, eu consumo 2 colheres de sopa. Sim. Não, então vamos fazer o seguinte, você vai continuar consumindo, mas vamos reduzir? Entendi. Então é uma questão de equilíbrio e negociação. Não tem nada que seja estritamente proibido, nem nada que seja, né, totalmente liberado. Tudo é uma conversa e uma adequação. Se você pega, por exemplo, pergunta para a pessoa que está pedalando lá 3 horas, Nossa. Né, quando ela para lá depois de 2 horas,
se oferecer para ela qualquer alimento, oferece uma coca gelada para ela. O que ela vai querer? Ela vai querer a coca. A Coca-Cola vai ajudar ela a matar a vontade dela, vai ajudar, porque tem açúcar, vai ajudar a ela repor ali e ela continuar rendendo ali, tem um pouco de cafeína. Então é tudo uma questão de indicação. Sim. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que está num trabalho de mudança de composição corporal, de perda de peso, essa Coca-Cola não é indicada. Sim. Esse refrigerante não é indicado. Sim. Então, isso é uma questão interessante até que eu lembrei agora. Tem pessoas que falam para mim assim, não, mas eu sempre comi isso. Eu falo assim, por que você não vai no nutricionista, né? Você tem um médico, tem um endócrino, tem algum profissional que te acompanha? Porque você pode estar com intolerância a glúten. Eu converso no consultório, a pessoa fala assim, não, mas eu sempre comi. Então, além da indicação para individualizada, tem indicação individualizada no seu momento de vida. Porque às vezes até uma determinada idade você se deu muito bem com aquele alimento. É aquele negócio, tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Isso. Não, e o seu organismo muda. Ele vai mudando. Você não é a mesma pessoa a vida inteira. Você vai mudando, né? Você vai envelhecendo. O seu organismo vai se alterando metabolicamente. Então, às vezes, você tem que adequar a sua nutrição, a sua alimentação, né? Conforme você vai envelhecendo. E tem pessoas que chegam numa coisa, não, mas eu nunca me fez mal, porque faria agora? Então, isso é uma questão interessante também, né? Sim. Das pessoas tomarem consciência de que nem tudo sempre, nem nunca. Eu falo que é o seguinte, a exceção, ela não pode virar uma rotina. Sim. A partir do momento que ela vira uma rotina, ela deixou de ser uma exceção. E pode perceber, quando ela começa a virar uma rotina, ela perde o prazer. Sim. Então, por exemplo, eu vou citar aqui comigo. Tem uma sobremesa que eu adoro, que é tiramisu. Eu sei onde vende, eu sei onde tem. Quando eu estou com desejo, quando eu estou com essa vontade de consumir, eu vou lá e compro e divido com minha esposa. Sim. Mas assim, é um pedaço que já mata a minha vontade. E tem uma questão afetiva ali também. Então assim, só que, vamos lá, se eu pegasse a sobremesa e consumisse ela todo dia, ela deixou de ser algo especial. Sim. Porque ela não é uma exceção. Sim. E aí ela vai perder o sentido para mim. Completamente. Né? Sim. Bom, o que a gente pode falar sobre a questão genética? Emagrecimento e genética, né? Intolerância a glúten e genética, resistência à insulina e genética. A genética, de forma geral, influenciando todos esses processos, né? Tanto de emagrecimento quanto de fisiologia corporal mesmo. Sim. O que você pode falar sobre isso? Bom, lá, tem pessoas que têm um gene predominante chamado FTO, que é um gene ligado à obesidade. E aí esse tipo de pessoa, lógico que isso se descobre através de exame de perfil genético. Sim. Esse tipo de pessoa, elas têm certo tipo de dieta, tá? Como a dieta cetogênica, né? Passando por uma low carb e uma cetogênica, que são mais indicadas. Então esse é um ponto. Mas isso assim, você não precisa fazer exame às vezes para comprovar isso daí. E um outro detalhe, que existe pessoas, por exemplo, que são mais, têm um perfil genético de maior sensibilidade, por exemplo, ao sal e ao álcool. Esse é um outro ponto. Então, por exemplo, voltando àquela questão que a gente ia falar sobre o vinho, se você, diariamente, você dá esse hiperestímulo do consumo de álcool, diariamente, não, vou tomar só uma taça. Uma taça de vinho por noite. Depois de 2 anos, você não está tomando mais uma taça, está tomando mais 2 taças. Depois de 3 anos, você está tomando meia garrafa. Por quê? Porque você estimulou ali o seu perfil genético para o alcoolismo. Tolerância. E aí a pessoa ela vai desenvolver aos poucos um alcoolismo. É a tolerância mesmo, Tá? Um outro ponto é a pessoa não consome sal. Aí ela consome um pouquinho de sal, mas aquele pouquinho que ela consome já é suficiente para ela desenvolver uma hipertensão. E ela não sabe de onde está vindo essa hipertensão. Entendeu? Então isso são exames de perfil genético que você consegue avaliar aí e consegue também, através de algumas perguntas, algumas coisas, você identificar ali. Seria uma epigenética, então?
Não, aí você está entrando em outra questão. Mas assim, através... Vamos lá, o ambiente, né? Ele é 65%. O fator ambiental, ele é 65%. O fator genético, ele é 35%. Então você pode ter o gene ali, mas não necessariamente você vai expressar ele. Vai depender muito do seu estilo de vida. Do que você faz para expressar esse gene. Entendeu? Vamos dar um exemplo para as pessoas poderem entender exatamente o que a gente está falando com expressar, com, né, vamos dar um exemplo. É uma pessoa que nasceu e tem uma constituição física mediana. E aí ela tem ali um genezinho da obesidade, mas ela não está obesa. Sim. Né? E aí ela vai interagir com o ambiente. Sim. Nós somos 99,9% iguais. E esse 0,1 que diferencia. E aí essa pessoa, ela pode ter lá no quadro dela, o perfil genético, lá esse gene para o FTO. Só que se ela se submeter, por exemplo, a uma alimentação desregrada, a um sedentarismo, ela vai expressar mais esse gene que vai levar ela, conduzir ela a uma obesidade. Agora, se ela cuidar da alimentação, fizer atividade física, conseguir controlar esse gene, vai ficar quietinho lá. Em contrapartida, terão outras pessoas que vão nascer com a mesma constituição física, que vão se alimentar da mesma forma e que não vão desenvolver obesidade. Não vão desenvolver. Porque tem um metabolismo diferente, porque tem a fisiologia diferente, porque não tem esse gene expressado. É isso, então, né, que a gente tem que falar para as pessoas. Sim. Seria exatamente isso. Porque tem gente que questiona muito, mas fulano come isso todo dia, até irmãos que falam isso, né? Mas ele, por quê? Por que eu como a mesma coisa que ele? Poxa, mas eu também quero comer isso. Tem às vezes tem isso dentro de casa, né? Entre os irmãos. Um irmão tem que fazer dieta e o outro não. Aí, coitado, fica aquele olhando para os biscoitinhos do outro, desesperado, e o outro comendo biscoito numa boa, né? Então tem isso, essa questão genética e a influência do meio, essa questão de você expressar, que é como se fosse, né? Tem um pintor, né, chamado Fernando Botero, né? Que ele pinta uns quadros, né, que é super interessante, assim, levam a reflexão disso que a gente está falando. Que tem um quadro dele que tem uma família, e a família toda ali acima do peso. E até o cachorro da pintura está acima do peso. Então, quer dizer, é todo um fator ambiental ali que ele quer demonstrar ali, né? Sim. Bom, então, para finalizar... o que você pode falar para a gente da influência do sono, que a gente já falou aqui bastante, mas o que você pode dizer assim de influência mesmo? O que seria ideal de sono para a pessoa, né, não interferir no seu metabolismo? Sim. A gente, se eu não me engano, nós temos 3 perfis de pessoas com a questão do sono. Que, vamos ver, tem um perfil que a pessoa ela dorme pouco, mas ela não sente essa necessidade de dormir muito, e aquelas 5 horas ali para ela já é o suficiente. Se eu não me engano, acho que o Barack Obama era assim. Eu sou um pouco assim também. Chico Anísio. Chico Anísio. Era 4 horas que ele dormia. Pô, Chico Anísio. Depois eu vou falar com o Nilson, que vem me confirmar. Tá. Pô, o Chico Anísio é um ídolo, né? É eterno. Gênio. Gênio. Eu era também, muito fã dele, até hoje ainda assisto coisa dele que é muito à frente, né? E se hoje a gente está aqui, né, batendo um papo aqui, ele já estava lá. É muito tempo. Então existem pessoas que elas, com 5 horas de sono, já é o suficiente para elas descansarem. Existem pessoas que precisam mais um pouco, em média, se eu não me engano, acho que é de 7 a 8 horas. E existem pessoas que precisam de mais uma quantidade. Pois bem, a questão é que o sono ele é feito para recuperar órgãos e tecidos que foram lesionados ali durante o dia. E se a pessoa ela não entra nas fases do sono, mesmo que seja poucas, é como se a gente pegasse aqui todas as informações que a gente adquire ao longo do dia e colocasse em cima dessa mesa. Quando a gente entra em algumas fases do sono, certas coisas vão para aquelas regiões onde precisam ser guardadas lá para a hora que você precisar acessar aquela informação, você está lá e busca ela. Só que o que acontece, né? Muitas pessoas acabam não fazendo essa varredura, se não me engano, da adenosina. E aí as pessoas elas vão queixando depois de memória ruim,
alteração de resistência à insulina. E aí começa a haver algumas alterações aí e alterações metabólicas e ficando mais susceptível a risco de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças neurológicas e por aí vai. Sim. Então o sono é super importante. Então o sono, aí a quantidade de horas de sono por dia seria de cada um, individualizada também, né? Tá, mas quando quando a pessoa te procura, eu vim aqui porque eu queria emagrecer, aí você vai fazer, como é que é o seu atendimento? Tá. Vamos explicar isso, né, para as pessoas te conhecerem melhor. Vamos lá, meu atendimento ele não tem um padrão. Sim. Vamos dizer, ele existe um padrão ali dentro, mas não é um padrão que vai muito de acordo com a consulta, né? E então assim, quando fala nessa questão do sono, vem cá, eu estou com dificuldade para dormir. Aí eu avalio o que ele está se alimentando antes, quanto tempo antes, se ele está fazendo uma programação para fazer uma higiene desse sono, se ele está exposto, por exemplo, à luz do dia que eu digo é aquela luz, né, branca. Sim. Né, se ele está exposto àquilo ali à noite, e aí ele está diminuindo a produção de melatonina dele, se ele deita na cama e fica com o celular ali mexendo. Muitas pessoas. Né? Se ele pega um livro, como que é esse sono? Sim. Então aí, você acorda de madrugada? Não, peraí, então vamos ver o que a gente pode fazer aqui para você, mesmo acordando de madrugada, você voltar a dormir. Né? Então é basicamente isso que a gente vai avaliando. Sobre a questão do atendimento, eu priorizo sempre um atendimento que ele é individualizado. Sim. Individualizado bioquimicamente. Né? O que é essa individualização bioquímica? Cada um vai ter uma necessidade. Sim. E uma atenção diferente em certos aspectos. Então, assim, eu vou muito pela queixa principal. E se aquela queixa principal, ela bate com o que eu acho que é importante. Tá. E aí a gente vai ajustando aquilo ali. Então, o primeiro momento, vamos dizer, é organizar aquilo ali. A vida daquela pessoa, como está, às vezes, desregrada na alimentação, está refletindo no peso, está refletindo nas escolhas alimentares, está refletindo... ela não está bem dentro de casa, não está feliz, está com a autoestima baixa. E aí a gente vai ajustando isso daí. Mas eu digo assim, você precisa de exames de sangue, você faz biopedância, a pessoa passa por um circuito para você avaliar ela, um não é rastreamento, isso? Um rastreamento primeiro de anamnese e metabólico, junto com a biopedância, e aí a gente vai conversando ali, fazendo uma parte também de psicoterapia, que é uma certificação que eu tenho, e aí a gente vai encaixando aquilo ali. É preciso, encaixando não é, as peças, né? É preciso, não é? É. Você ter esse know-how para você poder ajudar a pessoa, né, no âmbito psicológico também, para ela conseguir vencer essa etapa, porque tudo que é mudança de hábito é difícil, né? Sim. É porque, assim, a mudança de hábito, né, a neurociência explica que a gente precisa de um tempo para quebrar um hábito ruim, ou mudar um hábito ruim e começar um bom. São os 17 dias? Não, são 66. Mas a partir do 14º dia, o cérebro já vai se acostumando com aquela mudança. Mas a neurociência explica depois de 66 dias. E aí depois de 66 dias, aquilo que você, entre aspas, gostava ali, que te fazia mal, você já não quer mais, você já fica intolerante àquilo ali. Então fica a dica, né? Fica a dica aí. Tenha paciência, persistência. Que chega lá, não é isso? Isso. Bom, então vamos finalizar. Você dizendo onde você atende, né? Tá. Os seus locais de atendimento, para as pessoas que quiserem te procurar, né? Para fazer uma avaliação e um tratamento com você. Fala aí. Bom, eu atendo em Niterói, minha clínica fica em Niterói, SINSE, que é uma clínica de nutrição, cardiologia e endocrinologia, fica no Tiffany. E atendo também no Rio, no Leblon. Por enquanto uma vez por mês, mas espero em breve, quase que semanalmente. Aí. E fala o endereço? O endereço, agora você me pegou, em frente ao Shopping Leblon. Isso, tá. E Niterói é na rua Ator Paulo Gustavo. Do Ator Paulo Gustavo, isso, 160. Isso aí. Então tá bom. Então, e deixar meu Instagram também, isso. @Elton Nutricionista, Elton com H e 2 N's no final, de Elton e de Nutri. Se não achar, procura no meu que eu sigo ele, vocês vão achar.
Então tá bom, Elton, eu queria te agradecer muito pela participação, por todo o seu conhecimento, por essa doação de conhecimento, que eu acho que isso hoje é muito importante, a gente doar conhecimento, principalmente com embasamento científico, né? Para que as pessoas não busquem as coisas de qualquer jeito na internet, não se percam com informações falsas e que elas saibam se cuidar, né? A quem procurar, quem é a pessoa, o que o nutricionista cuida, quem é o nutricionista, né? A gente acabou nem falando muito sobre isso, é muito importante, né? Então, você quer falar ainda sobre isso antes da gente terminar? Não, por mim acho que... Acabou? Você que sabe. Então... Agradeço a audiência. Isso. Flávia, obrigado pelo convite mais uma vez. Nada, meu querido, eu que agradeço. Estamos aí. É um prazer para mim, tá bom? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Um abraço. Obrigado, um abraço.